Comecei a gravar agora. Tá, ok. Então, o Composer é o nosso gerenciador de pacotes. Ok? Ele pode ser capturado aqui, nesse endereço oficial, na página oficial. E a gente vai utilizar aqui dois comandos básicos e iniciais para poder fazer a utilização dele. Primeiro é o init, né? Obviamente tem que usar a palavra composer antes para poder gerar o comando. E depois é o install, que é atualização ou instalação de dependências, beleza? Então vamos por partes aqui. A gente precisa instalar o Composer. Eu não vou abordar aqui formas de instalação, porque depende da plataforma que você está usando. Mas a página é bem autoexplicativa. Tá? Então, tem a parte de download, a forma que tem que instalar tanto para Windows, via linha de comando ou não, para outras plataformas, etc. Ele tem uma outra opção também, que você não precisa fazer a instalação tradicional. Ó. Pelo Windows é o exezinho, né, o executávelzinho. Você baixa aqui o composer.fa, esse cara aqui, e já coloca ele no teu projeto, dentro da raiz do teu projeto. Certo? Aí depois já pode rodar as palavras reservadas, os comandos do Composer, que ele já identifica, já aceita tudo. Beleza? Então tem a parte de instalação aqui e tem a parte de início, né? Oi, quem falou aí? O Ellison, professor, ele funciona online também, essas bibliotecas? Você está falando aí? Pois é, Tem que. a gente precisa ter conexão com a internet. Tá, Beleza? mas tipo, Pelo menos no momento da execução, tá? pelo menos. Sim. Mas depois ele não vai, igual o framework do Bootstrap. Bootstrap? Bootstrap. Que tem a opção de a gente botar ele online e tem a opção Aham, de a gente botar no nosso computador mesmo, que funciona entendi, offline. Esse aí entendi. não, esse aí já. Não, não. Esse cara aqui é diferente. Ele é um programinha que você instala na tua máquina, tá? É um programinha que você instala na tua máquina e faz referência a ele dentro do teu projeto. Vamos lá, ó. Beleza. Beleza, a gente instalou ele, tá direitinho na nossa máquina. Ok, então vamos aqui. Nós vimos que, se vocês estiverem ouvindo aí uma voz de fundo aí, é minha filha fazendo participação aí, vendo desenho e tirando ali. Tranquilo. Mas vamos lá. Ó, a gente viu aqui que a gente está usando o Champ, né? Vim aqui o meu Champ já configurado, rodando, né? Meu servidor web está ativo, meu servidor de banco também está ativo. Tá? Então, eu tenho um diretório de instalações aqui, com certeza, né? Eu instalei o Champ na unidade C, vocês estão vendo aqui meu Windows Explorer, né? Meu Explorer aqui, né? Então, eu instalei aqui no C, ó, diretório Champ, Zemp, né? Que se chama em inglês. E o HD Docs. Aqui tem todos os meus projetos. O projeto que a gente está vendo é esse cara aqui, ó. Beleza? Esse carinha bem aqui. Então, senhores, eu vou até criar aqui um projeto novo, só para fazer um teste aqui. Projeto teste. Projeto teste. Em projeto teste. Tá criado aqui. Eu vou abrir ele aqui, Open Folder. Vou abrir esse projeto novo dentro do Sublime. Na Docs, o projeto teste. Só para visualizar como é o funcionamento do Composer, tá? Então tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o meu projeto novo aberto, né? Não tem nada, né? Só abrir aqui a pasta, o Sublime, não tem nada nele, beleza? Bom, o meu Composer está instalado. Como é que eu sei que ele está instalado? Eu vou usar sempre ele por linha de comando. Então, ó, vocês podem usar aqui você vai lá no executado Windows, né? E colocar cmd, né? Aí aparece aquele dóizinho lá para vocês. Eu gosto de usar não o prompt de comando, mas o PowerShell, que ele me dá uma liberdade maior na execução de funções, né? Segundo uma documentação que eu li aí,
Não sei, não estou lembrado, por isso que eu não vou dizer para vocês qual é, mas ele me dá um Windows PowerShell, vou usar aqui como administrador, esse carinha aqui. Ele me dá uma liberdade maior como administrador de sistemas. Tá? Então, ok, ó, eu vou colocar o diretório do PowerShell no mesmo diretório do meu projeto. Beleza? Mas antes aqui eu só preciso confirmar se o Composer está instalado. Para ver se o Composer está instalado, parece que é "-v" o comando. Não estou lembrado. Deixa eu ver aqui. Composer "-v". Ou é "-v"? É "-v". Beleza. Ó, então eu digitei Composer "-v". Ele identificou o comando porque já está instalado na minha máquina. E ele disse assim, não, beleza, o Composer está instalado aí na tua máquina, é esse cara aqui, versão 1.10.5, de 10 de 4 de 2020, a última versão atualizada. Tá? Atualizou em abril. E ele te dá um monte de opções. Ele é só isso aqui, né? Você só vai usar comando para trabalhar com ele. A gente vai usar coisas bem limitadas, tá? Eu coloquei o "-v" aqui, né? Para "-v" é o que? É a versão. Ó. Ele mostra a versão da aplicação. Se botasse "-h", ele botava uma mensagem de ajuda, né? Enfim. Mas os comandos que a gente vai trabalhar, por exemplo, ó, init e install. Primeiro, né? O que o init faz? Ó? Ele cria um arquivo básico, que é o composer.json, dentro do meu projeto. Isso aqui é importante porque tudo que eu instalar vai ficar registrado nesse arquivo. Beleza? Por exemplo, o data layer, que é a minha abstração de banco de dados, vai estar lá. Se eu tiver algum cara de autenticação, vai estar registrado lá. Então tem que estar registradinho. Se você copiou e colou um projeto da internet, por exemplo, geralmente quem disponibiliza um projeto exemplo para você não libera todas as dependências, porque fica muito pesado. Tá? Então, esse arquivo é muito importante, porque quando você baixa esse projeto, você dá um Composer install e ele atualiza todas as dependências. Como assim? Que dependências são essas? Quando eu digo assim, ó, Composer require coffee code /data layer, que é para instalar essa abstração de banco de dados. Ele vai baixar da internet todos os códigos, todos os arquivos necessários para aquele componente funcionar. Então, ele baixa. Por isso que precisa de internet, Wellington, para usar o Composer. Certo? Você precisa de internet para atualizar, para fazer um comando ou outro. Mas não precisa de internet o tempo inteiro. Beleza? Então ele vai fazer esse tipo de ação. Tá? Então aqui, ó, tem vários comandos, tá? Então tem que entrar, só se aprende entrando na documentação. Tem que entrar na documentação, tem que vir aqui, ó, iniciando, getting started, para ver basicamente como é que é o funcionamento. Beleza? Então aqui tá bem explicativo, tá bem, dá para entender bem legal aqui todas as instruções. É claro que tá em inglês, né? Tem que fazer esse esforcinho para traduzir, né? Mas hoje em dia o Google Translate está muito bom. Enfim, senhores, então esse cara é o Composer. Vamos começar a usar ele. Eu instalei na minha máquina, vi que ele está instalado, então criei um projetinho aqui, teste, e eu vou agora para o mesmo diretório desse projetinho aqui. É importante. Então vamos lá, cd dos pontos, cd champ, hddocs, o nome é projeto teste, cd projeto teste, beleza? Então, Não. aqui ls. Vocês não estão vendo? Não, eu tô dizendo aí no prompt de comando aí. Não tá O que digitando. tem? No Porque está seu indo muito shell, rápido. Windows Shell. Hã? Deixa eu aumentar aqui, ó. Vamos lá, ó. ls para listar. Não tem nada. Tá? Vocês estão Ah, vendo agora aí? apareceu. É que Agora tá sim. pequeno. Beleza? Ó, então eu estou no diretório do meu projeto. O meu projeto está aqui, ó. Tá aqui do lado. Ixi, ele está quebrando tudo. Tá aqui do lado. Tá? Então a primeira linha de comando do Composer para ele organizar meu projeto. Composer, olha só.
que eu dei um... Caramba, que loucura foi essa. Uma doideira mesmo. Vou dar um play aqui, beleza. Vamos lá. Vocês estão Deixa lendo? assim mesmo, tela pequena, professor. Deu para ler, não deu? Não tá dando para ler? Deu. Vamos lá. Composer init. Tá? Vamos lá. Tá. Esse cara, ele vai fazer o seguinte. Ele vai gerar o composer.json. Tá? Que é um arquivo de configuração. Só que ele vai te fazer um monte de perguntas relacionadas ao teu projeto. Então vamos lá, ó, o nome do pacote, o nome do projetinho que vai ser. Ele diz o seguinte, olha, tem que ser basicamente assim, como está entre parênteses aqui, ó, vendor barra name. Ou seja, é criador e nome do projeto. Ele pegou da minha máquina, né? Ele pegou aqui da minha máquina o nome do meu usuário, que eu preciso mudar esse nome, tá errado, né? Robert, barra o nome do meu diretório. Tá? Então, mas eu vou colocar assim, vamos lá, vou colocar Robert.silva barra projeto underline test. Beleza? Aí ele quer uma descrição. Isso aqui é o Composer, beleza? É o Composer em ação. O Composer ele não tem uma janelinha. Ele usa o prompt de comando como linha de entrada. Tá? Então o Composer está pedindo a descrição. É projetinho de visualização das ações do Composer. Beleza? Ele pede o autor, ele já pega o meu usuário. Tá? Tá errado esse e-mail aí. Não é isso. Então ele está dizendo o seguinte, olha, tem que escrever dessa forma, ó. Nome, aí depois o e-mail entre menor que e maior que. Beleza? Então tá, vamos lá. Ó. Robert Silva entre menor que robert.silva @ proton.com.br. Tem tudo isso na documentação lá do Composer, tá? É isso? Minimum stability, eu vou pescar aqui que eu não lembro o que é. Estabilidade mínima tem uma... Cadê o cara? Esse está aqui. Estabilidade mínima... Tá, desenvolvimento. Vou botar dev. Desenvolvimento, dev. Beleza? Qual é o tipo do pacote? Você vai desenvolver uma biblioteca, um projeto, um metapacote, um plugin. É um projeto, né? Project. Licença, MIT, é livre, né? Tem também todos os tipos lá na página da documentação do Composer. Aqui eu posso já de cara definir as dependências que eu quero. Eu não vou colocar nenhuma dependência, não. De acordo com o meu desenvolvimento, eu vou incluindo ela via Composer. Não quero definir. Quer definir dependências de desenvolvimento? Eu também não quero. Aí ele resume para você, né? Ó, o Composer vai ficar inicialmente, o Composer.json vai ficar inicialmente assim. Você confirma? Não, beleza, é assim mesmo que eu quero. E é isso. Tá? Ok, acabou, gerou. Se eu ver aqui no Sublime aqui do lado, ó, ele já tem o arquivo montado, tá? Então, Composer.json tá aqui do mesmo jeitinho que a gente descreveu, né? Tá? Beleza? Então, foi a primeira parte, o composer.init, esse carinha aqui. Como o projeto está pequenininho, eu vou rodar aqui o install, para ele preparar aqui tudo que eu preciso. Tá? Para ele preparar tudo que eu preciso, para que o meu projetinho fique um pouco mais apresentável. Tá? Então, vamos rodar aqui o composer.install. Composer.install não, composer install. Beleza? Aí é que demora um pouquinho, tá? Deve demorar 1 a 2 minutos, então vamos aguardar aí de qualquer jeito. Depois disso, eu já vou passar para o outro projeto, que é o projeto nosso mesmo, tá? Que já vou estar desenvolvendo.
Eu vou colocar esse projeto dentro do meu GitHub, dentro do meu repositório, tá? Vou colocar lá, aí lá no Ava, eu coloco o endereço, eu coloco a URL para baixar. Assim que der certo, tá? Não vou colocar agora porque tá dando pau, não estou conseguindo passar daqui do namespace, mas assim que eu corrigir e tiver alguma coisinha correta, eu coloco lá para vocês fazerem download. O interessante é acompanhando, né? Presta atenção aqui, ó, no Sublime, como tá o meu projeto. Não tem nada nele, né? Só tem o composer.json. Vamos só aguardar ele terminar aqui ó, a instalação. O professor já tem data, o senhor já estipulou uma, eu cheguei atrasado, mas você já estipulou uma data para entregar o projeto? Não, ainda não. Ainda não estipulei. A gente vai fazendo junto, né? O projeto a gente vai fazendo junto. O Então, outro só trabalho vai ser uma. recapitulando, Oi. então a gente já está em qual parte dele? Você começou, você não começou agora, ou não? Na aula passada? Na É. aula passada eu não vim. Começamos na aula passada. Fizemos uma tela que a gente vai reutilizar, tá? Mas é tranquilo. A atividade avaliativa 2 vai ser uma atividade que eu vou passar dentro do segmento que a gente estiver fazendo. Mas o projeto a gente vai fazendo junto. É melhor porque, pelo menos, vai sair, né? Vai ser um projeto que vai dar, vocês podem baixar, colocar no portfólio de vocês como um projetinho de aprendizagem. Beleza? Sim, é isso Olha, que eu quero mesmo. gerou aqui. Beleza. Gerou aqui. Eu vou separar uma aula para a gente ver, para a gente montar um repositório, um portfólio no Git. Tudo que vocês forem fazendo, vocês coloquem lá no portfólio de vocês. Por quê? Show. Porque isso daí é um cartão de visita. Lá no LinkedIn, vocês botem um link do portfólio de vocês. Ah, mas eu só tenho tutorial, não tem problema. Coloca lá, exemplo da aula de não sei o que, exemplo da aula de autenticação, exemplo da aula de rota. Mas monta o projetinho e coloca lá no Git. Tá? Vou fazer um esforço aqui para a gente ter uma aula só de Git. Não está na ementa da disciplina, mas eu vou tentar fazer essa aula aí, pelo menos para aumentar um pouquinho aí o portfólio de vocês. Tá? Show de Vamos bola. lá. Ó. Completou aqui, ó. Não tem nada para instalar nem para atualizar. No entanto, ele organizou aqui meu projetinho. Aqui do lado direito, ó, ele já criou uma pasta vendor com um autoload, vou já falar que é esse cara aqui, e a pasta do Composer organizada. Vem aqui, ó. Tem um montão de coisa aqui. Tá? Isso daqui vocês não precisam mexer em nada. Tá? É só auto-instalado do próprio Composer. Não fiz nada disso aqui. Eu não escrevi nada, entendeu? Então, deixa aí como tá, só tá configurando o projetinho como tem que ser. Beleza? Ok, então a gente já iniciou, já organizou o projeto, na verdade, o vendor é um diretório criado pelo Composer, deixa ele aí. A gente já organizou o projeto, agora a gente só vai montar de acordo com as nossas necessidades, tá? Tem uma coisinha que a gente precisa organizar, vamos fazer aqui, tá no outro, mas eu vou falar. Que a gente precisa organizar Não, depois eu falo sobre isso. Vamos continuar. Beleza, o que a gente quer fazer é melhorar nosso acesso a banco de dados. Quem vai fazer isso é o Data Layer. Já mostrei para vocês esse carinha aqui, ó, esse cara aqui, Data Layer. Né? Ele tem todas as instruções, ó, inclusive a instalação. Ó. Como é que instala? Ah, e ele está disponível via Composer. Opa, já tem Composer, então tem como usar, né? Eu posso instalar ele direto pelo composer.json, ou então eu posso rodar, ó, ou então eu posso run, ou então eu posso rodar o comando. Como assim? Aqui no teu composer.json, eu posso escrever esse cara. Dentro aqui do require. Eu posso escrever esse cara aqui, ó. E quando eu rodar de novo aquele componente atrás, que disse que não tinha nada para atualizar, ó, o composer.install, ele vai instalar esse cara aqui todinho. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou instalar ele pelo comando, ó. Então é isso aqui, ó. Vou instalar. Vamos lá.
Percebe que eu estou dentro do meu diretório e eu vou instalar agora o componente que eu quero trabalhar, o data layer. Composer, ele é requerido, né? Então tem que ter uma palavra reservada require, e o nome do componente, ó, Coffee Code, que é o conjunto de componentes do cara lá, do Robson, que é o desenvolvedor. Coffee Code está escrito correto, tá, tem 2 S. Coffee Code barra data layer, beleza? Enter. Vamos ver se vai funcionar. Meu projetinho aqui não tem nada, né? Só tem o Composer. Ele está tentando buscar aqui as dependências. Professor, Oi. para falar a verdade, eu acho porque eu entrei agora, mas eu tô meio perdido, pra falar a verdade. Eu ainda não me encontrei nesse projeto Tá. aí, não. Não, beleza. Tipo, Porque a gente já tinha falado sobre vou ele usar ele para em quê aulas mesmo, assim? anteriores. Calma. A gente falou sobre ele em aulas anteriores. Disse o que era, relacionou com a ementa da disciplina e explicou basicamente como iria funcionar. Tá? O que a disciplina fala? A disciplina ela é basicamente desenvolvimento web, mas se você for lá no AVA, tem lá o plano de ensino. Tá? Fala de métodos HTTP, fala de arquitetura cliente-servidor, fala de PHP, fala de desenvolvimento web, assim, bem amplamente, né? Não dá um norte. Tá? Então, como eu achei melhor desenvolver a disciplina? Em comum acordo com vocês, não sei se você estava no início da disciplina, mas quem estava concordou comigo, nós vamos desenvolver um projeto que utiliza PHP como linguagem de programação e outros componentes atuais, para que a gente consiga fazer um projetinho básico que use um pouquinho de cada. Usa um pouquinho de banco, usa um pouquinho de PHP, usa um pouquinho de Bootstrap, usa um pouquinho de componente de terceiro, como que a gente está fazendo agora. O que esse projetinho vai fazer? Ele vai ter login, ele vai ter cadastro de itens, ele vai ter visualização de itens, ele vai usar um componente visual do Bootstrap aqui e ali, ele vai ter um logout, ele vai ter um conjuntinho de rota, enfim. Ele vai ter o básico que um projeto web tem que ter. Beleza? Então a gente vai cadastrar alguma coisa, a gente vai consultar alguma coisa, a gente vai deletar alguma coisa. O usuário ele pode só visualizar, ou então ele pode se cadastrar no site para ter uma visualização mais com mais permissões, enfim. É esse projetinho que a gente vai tentar fazer aqui. Por isso que não vai ser um projeto que vocês vão entregar. O projeto a gente vai fazer junto. O que vocês vão entregar vai ser uma atividadezinha relacionada ao que a gente está fazendo no projeto. Beleza? É claro que tem as oficiais também, mas as atividades não vai ser projeto nenhum, vai ser uma atividadezinha de um componente ou outro, ou uma pesquisa, ou sei lá. Tá? Mas o projeto nós vamos fazer junto, para que todo mundo consiga entender, para que todo mundo consiga absorver o máximo possível. Tudo bem? A gente vai falar aqui, assim, todo mundo que tiver mais dúvida, ao final da aula, fala comigo aqui, eu vou dar um espaçozinho para quem tiver dúvida, tiver perdido aí, para se localizar, tá? Beleza. Legal, pessoal. Ó, então já instalei aqui o meu componente, ó. Composer Require Code Data Layer. Então pegou tudinho e instalou. Por isso que ele precisa de internet, ó. Por quê? Porque ele instalou bem aqui o Coffee Code, ó. Então o Coffee Code, ele tem vários outros componentes, dentre eles o Data Layer. Então instalou aqui o Data Layer. Então os códigos estão todos aqui, ó. Olha só. Tem bastante exemplo, inclusive. Certo? Tem exemplo. Tá? Então instalou tudo aqui. Tá? Então o componente está pronto para usar. Como usar, aí que é o negócio para a gente brincar. Tá? Vou mudar então agora para o meu outro projeto que já está meio configurado. Aqui eu só mostrei como é que a gente vai usar esses primeiros componentes. Então beleza, já está tudo instalado, o projetinho já tem um montão de coisa, olha só. O projeto tem um monte de coisa e eu não escrevi nada.
nós não escrevemos nada no projeto, mas olha o que tem. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diretórios. E um montão de arquivo que a gente não escreveu nada, né? Tudo já está instalado, pronto para a gente. Beleza? Não é esse cara aqui, eu vou pegar outro, eu vou trabalhar, cadê? Esse? Projeto CC1, é esse. Ok? Tu já usou esse cara aqui, né, Gabriel? O Composer? Já tinha usado, né? Já. Mas já Isso é tinha visto novidade esse... para mim. né? Wellington. E, Gabriel, tu já tinha trabalhado com o Coffee Code já? Não, esse aí não. Coffee Code não. Beleza. Eu não vou conseguir arrumar ele, mas dá para ver como usa. Beleza? Como usa. Então, a gente vai escrever uns códigos aqui e vocês vão ver como é muito fácil. Tá? Então, vamos lá. Eu já tenho até aqui pronto. Mas vamos lá. O meu projeto inicial, vou reduzir aqui para facilitar. Tá estourando bem aqui, né? Vou colocar aqui na base de dados. A minha base de dados é DB Projeto C1. Vocês estão vendo aqui do meu lado esquerdo, né? Tem duas tabelinhas só. Tabela item e a tabela tipo de item, tá? Tabela tipo de item não tem praticamente nada, só tem um ID, que é a chave primária, e um campo de descrição. ID e description. Tá? ID é inteiro, a chave primária, e descrição é um varchar, que é a descrição do item, né? Aí tem duas colunas aqui de configuração, dois timestamps, created at, updated at. Eu vou disponibilizar o SQL de criação do banco também. No entanto, o banco ele está sendo montado aula a aula. Então, pode ser que eu repita os comandos de criação das tabelas, né? Eu vou sempre repetir. Então, tem o meu banco a trabalhar esse cara aqui, ó. O nome da base dele é o nome da base é DB Projeto CC1. E tem duas tabelinhas, item e item type. Eu vou usar item type, por exemplo, a priori. Voltando aqui no Data Layer, na página dele, tem várias coisas para se trabalhar. Está dizendo assim, ó, o que é o Coffee Code, né? O que é o Data Layer? Aqui, ó, um componente para abstração de persistência do seu banco de dados que usa PDO. PDO é um componente próprio do PHP. Não vou abordar ele aqui, porque teria que ter uma aula inteira sobre esse componente de PDO. Com statements, com prepared statements, né? PDO com prepared statements. São os comandos de acesso à base de dados. Para executar rotinas comuns, né? Então, esse cara aqui, ele é próprio para cadastrar, ler, editar e remover. Create, read, update e delete. Fazer o CRUD. Né? Fazer o CRUD. Né? Ele é fácil de configurar. Abstração total do CRUD. Ele faz o CRUD, mas ele não faz nenhuma função do CRUD. Ele simplesmente, ó, faz aí. E faz mesmo. Cria modelos seguros. Ele é pronto para o Composer. E ele é compatível com o PSR2. Esse PSR aqui, ele é um monte de regras, de boas práticas de programação do PHP. Tá? Então, ele tem que ser formatado de acordo com as regras do PSR. Se a gente for ver aqui, PSR, PHP, são boas práticas de programação. Standard Recommendations. Beleza? Então, tem tudo aqui. Como é que eu... codificação básica, declaração de uma classe, etc. Então tem um montão de regra aqui. Ele está só dizendo que é compatível com essas regras aqui, o PSR2. Aqui a instalação a gente já viu e agora tem a documentação. Certo? Para que a gente possa usar o Data Layer, a gente tem que ter uma conexão, né? Uma conexão pronta com a nossa base de dados. Essa conexão, obviamente, ela tem que ser escrita, mas ele já diz como é que tem que se escrever. E como é que tem que se escrever é assim, ó. É esse cara aqui. Tá? Esse carinha bem aqui. Então, o que eu tenho que fazer é copiar e colar. Tá? No nosso projeto,
nós vamos trabalhar esse cara dentro de um arquivo chamado config.php, tá? Nele vai ter uma série de configurações. Eu coloquei ele dentro de uma outra pasta chamada source. Então, dentro dessa pasta source, já vai ter um monte de código, né? Source e fonte. Então, vai ter um monte de código fonte importante para mim. Bom, no meu projeto tem uma outra página, outra pastazinha aqui chamada PHP Intel. Esse cara aqui é um componente do Sublime, que ajuda a fazer um autocomplete de algumas instruções PHP. Não tem nada a ver com o nosso projeto, é porque o Sublime ele já colocou aí, né? Dentro desse projeto. Então não tem nada a ver com o nosso projeto esse cara aqui. Se não tiver, funciona do mesmo jeito. O diretório vendor foi o que o Composer criou sozinho. E o diretório views a gente tem que criar, tá? Mas vamos aqui para o diretório source, ó. Tem que clicar aqui com o botão direito, new folder, criar uma classe, uma pasta nova. Então aqui no source eu tenho um outro diretório chamado modelos, que vai ter as minhas classes que representam as minhas tabelas, e sim o diretório de configuração. Então eu crio um arquivo do tipo PHP de nome config, com C maiúsculo, importante. Tá? Esse cara aqui, ó, eu estou definindo, vimos na aula passada, né? Que a gente pode criar variáveis em PHP ou então constantes em PHP, né? Então eu estou criando aqui uma constante de nome URL underline base e de valor HTTP parará, 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 que é justamente o endereço que eu chamo para executar o meu projeto. Então, eu não preciso toda hora executar o meu projeto. Então, quando eu precisar chamar esse meu projeto em alguma parte do código, eu simplesmente chamo o conteúdo da variável não, né? Da constante URL base. Beleza? Isso daí é para um outro momento. Tá aí porque já é costume eu já colocar ele aí. Mas esse cara aqui é o que está mostrando aqui na documentação do Data Layer. Ó. Então, a configuração, a conexão com o banco é essa aqui. Copiei e colei. Tá? Obviamente, você vai atualizar aqui de acordo com o teu banco. Eu estou usando o MariaDB aqui, que é o banco do Champ. Tá? Então, o nome do driver é MySQL. O meu servidor, eu não estou usando nenhum servidor remoto, estou usando minha própria host, o servidor onde o banco está. Né? Mesma coisa do servidor da minha aplicação. O localhost do HTTP é o servidor aonde a aplicação está hospedada. E o localhost aqui, ó, do driver, é onde o teu banco de dados está hospedado. Não é necessário que eles estejam na mesma máquina, mas aqui a gente está brincando, né? A gente está testando, estão na mesma máquina, na máquina local, localhost. Certo? O número da porta do MySQL é 3306, o nome da minha base de dados é DB Projeto CC1, certo? O meu usuário é root e o meu banco ele não tem senha. Então, se o banco de vocês tiver senha, coloquem a senha aqui. Se o banco de vocês tiver um outro usuário, coloque aqui. Esses outros assuntos aqui, essas outras instruções, você deixa aí do jeito que está, que vai seguir os padrões da conexão PDO do PHP. Tá? Então, o próprio DataLayer já te deu isso aqui tudinho. Então, pode deixar aí do jeito que está. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Defini uma constante para a minha URL e defini uma constante para a configuração do banco. Tá? Defini uma constante para a configuração do banco. Beleza. Ok, então tudo isso está dentro do meu config. Tem algumas alterações importantes aqui no composer.json. Né? Composer.json. Até aqui a gente tinha colocado, ó, esse cara aqui ele criou quando a gente instalou o Coffee Code, né? Mas entre esses outros caras aqui a gente vai ter que escrever. Ele precisa saber qual é o diretório vendor, né? Dentro do meu composer.json. Então, o nome do diretório é o vendor mesmo, ele está na raiz do meu projeto, então está bem aqui ele, ó. Então é só escrever vendor. Tá? Tem um outro cara importante aqui que é o autoload. Esse cara, ele sempre vai carregar as minhas configurações no meu projeto. Tá? Então eu preciso dar esse tipo de direção. Esse aqui faz parte do projeto inicial que eu estava
É só para dizer que ele tem aquelas regras lá, a PSR4, tá? Que é com relação a... Oi? Oi? Opa, vamos lá, caiu aqui, mas acho que voltou. Beleza, o primeiro está dentro daquelas regras PSR, para sempre carregar aquelas regras, e o segundo é justamente os arquivos que eu tenho que carregar, e é justamente o arquivo de configuração. Ó. Então, aqui, esse componente aqui do composer.json, o atributo files do atributo autoload, ele diz quais são os arquivos que eu tenho que carregar. Percebe que tem source/config, porque está dentro do diretório source, né? Então, como eu estou nesse nível aqui de arquivo, eu só preciso carregar o diretório source/config. Então, sempre esse cara ele vai carregar quando eu chamar. Beleza? Então, esse daí é as explicações do composer.json que faltavam. Então, vamos lá. Já instalei o meu data layer e ele disse assim, agora qual é o teu modelo? Então, beleza. Ele diz o seguinte, ó, meu modelo ele tem que ter esse formato aqui. Ele tem que ter esse formato aqui. Certo? Vamos lá. Por que ele tem que ter um modelo? Porque eu vou fazer a referência do modelo com a tabela. Então, aquele modelo refere a essa tabela aqui. Aquele modelo não, né? Esse modelo aqui, ó. Certo? Esse modelo aqui. Tá dentro da minha diretório source, dentro do meu diretório models, e aqui eu vou ter a minha classe, né? O arquivo PHP, que é o nome da minha classe. Tá? Por quê? Porque é como o componente está dizendo que é para ser. Estou aqui na documentação do componente. Tá? Então aqui, ó, a minha classe, eu tenho que ter o nome da classe e eu tenho que estender, obviamente, o componente. Né? Data layer. Certo? No entanto, para usar esse componente, eu preciso dar uma instrução de utilização dele, né? Então, ele está o seguinte, ele está dentro desse diretório coffee code, dentro do diretório data layer e o componente data layer. Então, essa instrução use é justamente para usar tudo o que a classe data layer vai me oferecer. Por isso que eu estou usando o extends aqui. Ó. Então, a minha classe, ela herda tudo da classe data layer. Se vocês forem ver aqui no coffee code, tá lá, ó. Vê, ó. Eu baixei isso, tá aqui no vendor, ó, coffee code, data layer. Cadê o source? Data layer, ó, tá bem aqui, ó. Certo? A classe existe. Ok? Então, eu estou usando tudo o que essa classe me dá. Ok? Por isso que eu estou fazendo essa referência aqui, ó. Tá no meu projeto, ela existe no meu projeto. Ok? E a minha classe é a seguinte, eu só vou usar um construtor. Aqui no PHP a gente só chama assim, ó, function underline construct. Beleza? Esse meu construtor, ele vai herdar todas as funções do construtor da classe data layer. Por isso que eu estou usando aqui, ó, parent. Quando eu estou usando parent, eu estou dizendo que esse construct é o mesmo construct da classe data layer. Tá? E ele tem alguns parâmetros como argumento. Primeiro parâmetro
é o nome da tabela, ok? Item type. O nome da minha tabela é item type, aqui, ó. Tudo bem? O segundo parâmetro é um array de strings. Por isso que tem entre colchetes. Falamos sobre isso na aula passada. Eu só tenho uma string dentro desse array. Esse parâmetro aqui são campos obrigatórios. Eu só tenho o descrição aqui como obrigatório. Description, então tá aqui, description. O terceiro parâmetro é a chave primária da tabela. A ID, tá aqui, a ID. E o quarto parâmetro é para saber se existem colunas pré-definidas, né? Qual é o caso do created at e updated at. Toda vez que eu fizer uma atualização ou uma criação, ele preenche aqui automaticamente para mim. Beleza? Pronto. É isso. Só isso. Somente isso. Tá? E se eu quiser inserir alguma coisa nessa tabela? Então, vamos lá. Eu tenho que criar uma página específica para isso. Obviamente, nós vamos organizar isso direitinho dentro de um formulário HTML. Só estou dizendo aqui a utilização do componente. A página para isso eu coloquei dentro de uma pasta chamada Views. Estamos usando... Na verdade, esse cara tinha que estar dentro do Source, né? Talvez seja isso. Vamos ver aqui. Já está aí para cá. Ele não vai, ó. Deixa eu só forçar aqui, só um minutinho. Rede social, Views, X. Junta para cá, por favor. Isso. Pronto, já está aqui. No meu diretório Views, eu vou criar um outro diretório chamado Item Type e eu vou criar uma página chamada create.php. Beleza? Só tem instruções PHP aqui. Beleza? Então vamos lá. Toda vez que eu fizer referência a alguma ação que exija as configurações que eu estou configurando, que configurações são essas? Tudo que eu escrevi no meu config. Configurações do meu projeto. Então, toda vez que eu tiver uma ação, por exemplo, eu criar um item que exige as configurações, eu preciso das configurações do banco. Então, eu tenho que dar um require lá. Então, o require não vai ser do config, sim do meu autoload. Beleza? Do meu autoload. Que autoload é esse? O Composer gerou para mim. Ele está dentro lá do vendor. Tá bem aqui, ó. Eu não escrevi nada, então ele já está configurado. O Composer configurou ele para mim. Ele já está aqui, ó, gerado pelo Composer. Então eu vou dizer o seguinte, ó, toda vez que eu fizer alguma ação, eu vou autoload, eu vou carregar automaticamente o que eu preciso, tá? E aqui no meu config, e aqui no meu composer.json está dizendo aqui, ó, autoload vai carregar esses arquivos aqui, ó. O arquivo que está dentro da pasta source de nome config. Então, aqui no meu create, eu chamo lá o config. Beleza? Então, esse cara faz isso. O que é esse dir aqui? O que é esse dir? O dir, underline, underline, dir, underline, underline, ele é um comando específico do PHP para pegar o diretório do teu projeto. Não é preciso se escrever projeto CC1 2001 barra source barra não sei o que, não sei o que. Não, você diz aqui diretório que ele já pega tudo isso. O meu ponto aqui, ó, faz a união desse texto com esse outro texto, né? Então pega o diretório corretinho do autoload. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um registro na tabela item type. E o que eu preciso fazer? Eu preciso usar a minha classe que está mapeada, né? Que está fazendo referência a essa tabela. Beleza? Essa classe aqui, ó, item type. Ok? Item type. E ela está dentro de um namespace. O que é um namespace? É determinar o caminho, né? Então, para que eu possa usar essa classe de outra forma, de outro lugar, eu preciso dizer o namespace dela, o caminho para usar a classe. O caminho é source/models. Tá? Então, aqui eu estou dizendo, ó, estou usando essa classe que está dentro desse namespace. Ó, use source/models/item type. /item type.
E o que eu estou fazendo aqui? Estou declarando uma variável de nome type e estou instanciando a nova classe, new item type. Quando eu dou um new item type, ele faz isso aqui, ó. Ele faz o mapeamento com a minha tabela. Beleza? Aí o que eu estou dizendo aqui? Eu estou explorando o campo da minha variável type, que agora não é mais variável, é um objeto da classe item type, né? Então, um atributo description, ele vai receber o valor eletrônicos. E agora o meu type, ele vai chamar só um métodozinho aqui, save, que é um método do data layer. Então, tá bem aqui dizendo, ó, para salvar, para me criar, como é que eu faço? Desse jeito aqui, ó, ele tá até dizendo, ó, bem igual o que a gente tá fazendo, né? Ó, ele tá chamando a classe pelo namespace, ele tá criando um usuário da classe user, como a gente está criando aqui. Ele tá dando valores para os atributos da classe, né? Que ele tá fazendo aqui, e ele tá dando save. Né? Ele tá dando um save. Esse save, ele retorna algumas coisas, inclusive o ID, ele tá guardando aqui o ID, ó, numa variável. Não é preciso fazer isso. Esse var_dump aqui é só para mostrar o que tem na variável, né? Então, toda essa variável aqui vai ter informação, então eu estou mostrando na tela. Não tem página HTML, não tem nada, só está dizendo aqui a utilização do componente. Beleza? Então, se eu chamar essa página aqui, ó, já é para salvar. Tá? No entanto, está dando aquele probleminha que eu já falei para vocês, que algum problema aqui com relação ao namespace. Eu não estou conseguindo, o projeto ele não está conseguindo achar essa classe aqui. Então, está dando sempre esse probleminha aqui. Vamos ver se acontece isso. Tá, ele já deu um probleminha aqui porque eu mudei o views de local. Então, eu vou sair daqui. Eu tenho que entrar aqui no meu source, ok. Dentro do meu views, ok. Dentro do diretório item type, ok. E agora eu chamo create. Ele estava dando um erro bem aqui, ó. Primeiro, porque ele não fez o autoload. Por quê? Vamos lá. O meu nível é aqui no create. Estou aqui no create, que está dentro do item type, dentro do views, que está dentro do source. Então, para eu chegar aqui no autoload, aqui, ó, eu tenho que sair 1, 2, 3. Né? 3. Então, eu tenho que sair mais uma camada aqui. Então, tem que ter mais um ponto, barra. Aí, creio que esse erro aqui da linha 3 vai sumir. Ctrl S para salvar. Ó, o primeiro erro sumiu. Tá? Então, ele achou o autoload, carregou o autoload. Só que ele está quebrando a cabeça porque ele não está achando aqui a classe. A classe está com T minúsculo, mas mesmo se eu trocar aqui o T minúsculo, ele não vai achar. Vou salvar aqui, o erro continua. Ó, tá dizendo o seguinte, ó. A classe desse namespace não foi encontrada. Tá? Beleza, pessoal? Então, ó, o que a gente falou hoje? A gente só mostrei para vocês como é que utiliza o Composer no projeto, como é que chama um componente de terceiro através do Composer e como utiliza esse componente do terceiro. Agora, para mostrar o resultado é que está dando esse errinho aqui. Eu vou corrigir esse errinho e já vou adicionar outras classes idênticas. Tá? Então, assim que eu corrigir esse erro, já vai estar funcionando para outras classes. Na aula que vem, a gente já vai fazer a relação de formulários com essas classes prontas. Então, já vai ter um negócio bem visual funcionando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Beleza. Alguma ideia aí, Gabriel? Assim, de cara que tu veja assim, onde é que esteja o erro? Tu já tentou mudar, em vez de user para require? Não, porque eu estou fazendo referência a namespace. O require tem que dar o caminho. E eu acho que vai contra o modelo do componente, né? O componente, ele está dizendo para instanciar assim. Eu vou dar uma quebrada de cabeça aqui, provavelmente amanhã ou depois eu consiga resolver. Tá? Aí eu vou atualizando o AVA lá e eu vou colocando as aulas. Faltam 2 aulas, a aula passada e essa eu não coloquei lá no YouTube.
Mas lá na AVA já tem link do YouTube lá de aulas anteriores. Vejam lá, tá? Ah, certo. Beleza, então. Parar aqui de gravar. Vamos encerrar a aula por hoje. Caso alguém ainda tenha dúvida, queira